Ana, esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um Stage Vlog. Estamos oficialmente de volta e preciso dar um parecer sobre o que está acontecendo na minha vida. Semana passada começaram as minhas aulas no cursinho e agora eu estou fazendo turma 100% medicina, o vestibular focado para medicina. Então a minha rotina tá super diferente do que foi, porque eu também voltei pro presencial, o que foi um fator decisivo para mim, porque estudar em casa, estudar no online é muito bom. Você precisa ter disciplina, mas é muito bom e muito produtivo, porque você controla o seu tempo 100%. Só que você precisa ter um ambiente propício para poder estudar, sabe? E as interferências que acontecem nesse processo estavam me atrapalhando muito. E eu tava, assim, me desfocando dos estudos de uma forma que tava sendo difícil de conseguir manter. Então, eu pensei, coloquei tudo na ponta do lápis e eu entendi que realmente voltar pro presencial seria o que mais faria sentido no momento, sabe? Para me ajudar em relação aos estudos mesmo, a conseguir manter uma rotina de estudos mais fiel, mais concentrada, sabe? Porque estudando em casa nesses últimos tempos estava sendo muito relapso para mim. Então eu voltei pro presencial. Como eu falei, agora é a turma 100% de medicina, o que é muito diferente, porque eu estudo no período da manhã. Eu tenho aula o dia inteiro, 2 vezes por semana, e também tenho aula dia de sábado e simulado. Eu também tenho simulado durante a semana, a cada 15 dias. Na verdade, essa rotina assim ainda tá começando, porque minhas aulas começaram semana passada, foi período de adaptação, foi o que o cursinho chama de semana básica, para conhecer os professores, entender como vai funcionar, e também conhecer a estrutura do lugar que a gente vai estudar. Foi uma semana super cansativa, mas foi muito produtiva. Eu estudei muito, e foi muito bom ter esse espaço de sair para estudar, encontrar pessoas e, acima de tudo, encontrar pessoas que estão na mesma luta que eu, com o mesmo objetivo, sabe? Porque uma coisa que também me atrapalhou muito no online é que eu acabei me sentindo muito sozinha. Porque os meus amigos que eu tenho relação mais forte são amigos do colégio e eles já estão na faculdade, já estão trabalhando e é uma rotina completamente diferente da minha. E quando eu fiz cursinho presencial, eu não fiz turma para medicina, então eu conheci muita gente que estava focada em outros cursos, sabe? Então a rotina acaba, por mais que esteja no cursinho, acaba sendo diferente. E eu sentia falta de ter essa troca com pessoas que buscam a mesma coisa que eu, sabe? E aí é isso. E uma coisa que a minha professora falou nos primeiros dias de aula, em relação a fazer amizades no cursinho e estar com gente que quer o mesmo curso que você, que já é um curso muito concorrido, é pra gente não olhar pra essas pessoas como concorrentes, porque senão a trajetória vai ficar muito mais difícil do que ela já é, porque vai ser uma luta diária se você fizer dessas pessoas que você encontra todos os dias seus inimigos. Então é importante criar aliados, fazer amizades, ter trocas, porque isso vai ser produtivo também em relação aos estudos, vai te incentivar, vai te dar motivação, você vai ter um apoio, vai ter uma rede de apoio muito grande de pessoas que entendem o que você tá passando e você consegue ter uma troca muito mais legal. Então tem sido basicamente isso. Hoje é domingo e daqui a pouco eu já tenho que dormir, porque amanhã eu acordo super cedo pra ir pro cursinho. Eu tô acordando umas 4h40 da manhã. Eu gosto de acordar cedo, então tá sendo difícil porque eu tô vindo de um período de férias em que eu tava dormindo mais tarde e acordando mais tarde também, então é isso. Eu não sei como começa a semana de vocês por aí, mas pra mim a semana só começa depois que eu organizar. E pra quem já é velho aqui no canal, sabe que o meu método de organização favorito é no papel, então eu preciso ter uma agenda, um planner pra poder me organizar de acordo com as minhas necessidades. E, além disso, eu também gosto de ter separado um planner para organizar minha vida pessoal, meus compromissos, minhas tarefas diárias, e separado um caderninho que eu sempre faço de bullet journal, sabe? Nesse estilinho de que você mesmo monta, para organizar os meus estudos. Então, são sempre 2 agendinhas que eu vou utilizando no meu dia a dia. E aí, todo domingo à noite ou na segunda-feira de manhã, se eu tiver algum tempinho, eu organizo a minha semana. Aí, na agenda pessoal, eu anoto compromissos médicos, coisas que eu não posso esquecer de fazer,
pra deixar tudo certinho, porque assim, se eu não anoto, eu esqueço. E se eu esqueço, eu não vou fazer. Então eu preciso ter anotado para conseguir cumprir ali com as minhas metas e com os meus afazeres. E para os estudos não é diferente. Eu sento, eu organizo tudo que eu preciso estudar, todas as matérias, alguma coisa que ficou faltando da semana passada que eu preciso fazer e não posso deixar de lado, porque é justamente isso. Se você não está ali anotando, observando, analisando e colocando no papel o que você precisa fazer, como que você vai lembrar de cumprir tudo que você precisa no seu dia a dia? Ainda mais se você tem uma rotina corrida. E agora que eu voltei para o presencial, isso tem sido muito mais útil para mim do que quando eu estava estudando em casa. Porque em casa é mais tranquilo, você consegue controlar os seus horários. Indo para o presencial, não sou eu que faço os meus horários. Então, eu preciso ter alinhado certinho o que eu preciso fazer em cada tempo disponível. E assim termina a minha noite de domingo e, obviamente, eu preciso dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte. E eu sempre vou terminar o dia lendo meu livro. E bora começar mais uma semana que vai ser incrível. O meu dia começa muito cedo e eu tenho que fazer tudo rápido de manhã. Então eu já acordo, já me arrumo, faço o que eu consigo e arrumo a minha lancheira antes de sair de casa, porque eu estou no processo de emagrecimento, então eu tenho que levar tudo para comer durante o dia para não ficar beliscando e também não gastar dinheiro. E em seguida, bora de transporte público para ir pro cursinho. Mas eu preciso falar, a rotina de manhã tem sido muito corrido, mas o meu dia a dia no cursinho presencial tem sido tão incrível que vale muito a pena todos esses momentos, sabe? As aulas são incríveis, eu conheci professores maravilhosos, conheci pessoas muito incríveis que têm tornado a minha rotina mais leve e mais divertida, sabe? Eu sentia muita falta disso no meu dia a dia, dessa troca com pessoas diariamente, e agora que eu tô vivenciando isso tem sido incrível, sabe? Eu não vou mentir que não é cansativo, que não é difícil, que eu não fico pensando, como eu queria estar em casa, mas a vida é feita de dificuldades e a gente tem que aprender a lidar com elas e sempre pensar no lado positivo e no que aquilo tá te trazendo de bom. E eu tenho feito muito isso e eu tô muito feliz e muito contente. Também eu tô aprendendo bastante. E assim, quem não me segue lá no meu Instagram ainda não sabe, mas eu voltei pro presencial justamente por isso, para ter essa troca com outras pessoas, principalmente pessoas na área que querem a área de medicina. E, assim, eu estou acompanhando muitas aulas no cursinho, mas muitas aulas eu também estou fazendo nos meus cursos isolados, que eu não abandono por nada nesse mundo. Como é o caso do BioATP, da autoria, que são cursos que fizeram diferença para mim nos estudos, que eu já consegui aprender muito e que eu sei que continuar com eles é um fator essencial para minha aprovação. Então, eu não acompanho certas aulas no cursinho justamente porque eu já tenho o curso isolado, então não adianta ficar repetindo a aula. Às vezes, para ter ajuda em algum exercício, uma coisa ou outra, eu acabo pedindo a ajuda dos professores no presencial, mas também tem matérias que eu tô acompanhando só no cursinho, que tem sido ótimo, porque eu tenho toda essa vivência. Então, para mim, tá num estilo meio misturado. Eu sempre vou bater na tecla de que você precisa fazer o seu estudo ser funcional e produtivo para você e não para os outros. Se você tá vendo que o que você tá fazendo tá sendo produtivo, você consegue ir bem nos simulados, você vê que tá aprendendo de fato, então tá ótimo, tá beleza, você não tem que provar nada para ninguém. Agora, se você vê que precisa de alguns ajustes, corra atrás disso, mas não precisa ficar se provando para outras pessoas, sabe? Uma coisa que eu me arrependi muito nos meus outros anos de estudo é que eu não tinha confiança no método que eu estava seguindo. Então eu ficava mudando de um para outro de acordo com o que eu via pessoas falando. E uma coisa que eu via muito o pessoal falando era para não acompanhar aulas. E eu acabei deixando isso muito de lado, principalmente para matérias de humanas, que eu tenho uma certa facilidade. Só que assim, você gostar de uma matéria não significa que você sabe tudo sobre ela. Ainda tem o que aprender. E você deixar de lado as aulas pode te atrapalhar muito, porque a teoria também é importante. A teoria é literalmente a base para você fazer os exercícios. Então, a gente tem que aprender a não negligenciar isso. Ainda mais para quem está prestando para medicina, assim como eu, porque se você quer um curso muito concorrido,
infelizmente, você precisa saber tudo de tudo. Então, não adianta você falar, eu não vou estudar essa matéria porque o meu foco é só exata. Só que pode ser justamente essas matérias que você não está estudando que vai custar a sua aprovação. E depois do cursinho, eu vou direto pra academia. Isso tem feito muito bem pra mim e eu quero continuar com esse hábito diariamente, sem falhar. Tem sido difícil, mas eu estou me dedicando. E logo em seguida eu volto pra casa e tenho mais um período de estudos pra descansar e começar tudo de novo no dia seguinte. Eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!